Boa tarde, meus irmãos. Mais um dia de nossa reunião, de nossa meditação. E como preparação para a nossa prece, iremos ler uma mensagem que está no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, e o título é Se Tiveres Amor. A mensagem, ela comenta a questão 887 do Livro dos Espíritos e tem, como dissemos, o título Se Tiveres Amor. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes, que a peçonha do mal entenebreceu, e revelarás toda a ofensa que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculpará toda injúria com que te deprimam as esperanças. Se tiveres amor, observarás no onzenário a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignômida usura em que atormenta a si próprio, e no viciado o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça, e descobrirá a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então, como Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível, a bênção da vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos nessa hora, Senhor, pedir a proteção, pedir a bênção para os nossos corações, que as vibrações dessa hora possam envolver os nossos lares, envolver a vizinhança de nossa casa, envolver, Senhor, aqueles que sofrem, e que possamos ser, neste instante, um pequeno facho de vibração do bem e do amor. E para isso, Senhor, suplicamos que nesta hora os nossos limites de entendimento, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos sentimentos adoecidos, Senhor, que tudo isso que está dentro de cada um de nós, que tudo isso possa ser silenciado, para que tenhamos ouvidos de ouvir e venhamos a permitir, Senhor, que as reflexões dessa tarde possam penetrar em nossos corações, segundo as nossas necessidades espirituais. Nós te agradecemos e pedimos permissão, Senhor, para iniciarmos nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja, Senhor. Meus queridos, nossa meditação dessa tarde tem como tema a mensagem que lemos: Se tiveres amor. E uma das perguntas que precisamos fazer é: qual o sentido da vida? Qual o sentido maior da vida? E para nossa reflexão tomar até um sentido maior, mais significativo,
vamos contar uma pequena história. Fala que um homem estava sentado na sua mesa de trabalho, havia conquistado alguns benefícios que há muito desejava, tinha constituído uma família, tinha filhos, abriu um negócio, tinha agora funcionários, estava bastante satisfeito e desejando mais. Só que ele foi surpreendido pela irmã Morte. Ela chegou perto dele e disse: vim levá-lo. E ele tomou um susto e disse: não, agora não. Mas a Morte: por quê? Eu tenho uma família, eu tenho filhos para cuidar. E a Morte respondeu: isso não é um motivo, porque será difícil para os seus familiares, mas eles irão resistir. Seus filhos crescerão. Crescerão com a saudade, mas crescerão. Ou dá 24 horas e você vai pensar: por que eu não devo levá-lo? E o homem ficou nervoso, pensou nessas 24 horas o que iria dizer à Morte. A Morte retorna e pergunta: o que você aí pensou? Ele diz: eu não posso morrer agora porque eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários que dependem de mim, fiz empréstimo para abrir essa firma, eu não posso partir agora. A Morte disse: isso também não é um motivo que o faça permanecer. Essas famílias irão lutar e irão conseguir novos empregos. E a dívida será resolvida. Eu dou 24 horas e você me diga por que não devo levá-lo. E esse homem foi já bastante angustiado, já é o 3º dia da Morte o aborrecendo, buscando privá-lo de tudo que ele havia conquistado. E ele pensou, buscando encontrar um sentido para viver. E amanhece o dia e a Morte vem e ele diz: não me leve agora, porque eu não aprendi a amar. E a Morte diz: isso é motivo para você viver. Viverá mais um pouco para que possa aprender a amar. O amor é o sentido maior de nossa existência, é o sentido mais amplo, é o hálito da vida, é a razão de todas as coisas, é a razão de nossa existência. E o amor de Deus é tão grande que nos concedeu Jesus. E é Paulo que nos diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. E a graça, ela não está relacionada a méritos. A graça é cedida apesar de nossas misérias. Recebemos a graça da vida apesar da abundância de nossos pecados. E não temos muita clareza, nem sempre percebemos o quanto a espiritualidade superior nos protege, nos livra, nos transforma e até nos protege de tragédias maiores. Para confirmar isso, trazemos uma história narrada, por nosso Chico, que bem é exemplo de coisas que nos acontecem, que são da graça de Deus, do amor de Deus, desse amor que é a razão de nossa vida, de estarmos aqui nesse instante. Conta-nos Chico que um casal bastante rico, de poder muito grande, foi a ele e ele disse para o casal: olha, estão dizendo que é preciso iniciar o culto doméstico no lar de vocês. E que se durante 6 anos consecutivos
vocês firmarem no culto doméstico, no lar de vocês, terminados os 6 anos, vocês serão agraciados com um grande presente. E assim o fizeram. Durante 6 anos foram persistentes, foram disciplinados, tiveram confiança na palavra do nosso Chico. Quando chegou o último culto desses 6 anos, foram dormir, nada havia acontecido. Quando acordaram, foram surpreendidos com a casa assaltada, inúmeros pertences roubados e um belíssimo e valiosíssimo diamante, que era uma herança da família, passado, diz Chico, de geração para geração. E eles se assustaram e não entenderam se era um presente, como foram furtados. E foram ao Chico. Chico, você disse que nós receberíamos um presente e, na verdade, fomos assaltados. Muitos objetos valiosos e um diamante valiosíssimo, caríssimo, foi furtado. E Chico responde: esse era o presente de Jesus para vocês. O valor era realmente incalculável. Só que de geração em geração, muitos crimes e suicídios haviam acontecido por causa desse diamante. Porque um dos gravíssimos riscos de uma família é quando algo é materialmente extremamente valioso e a dissensão, crimes, mortes gravíssimas podem acontecer. E Chico disse: vocês conseguiram, nesses 6 anos de culto doméstico, doutrinar muitos dos espíritos obsessores que estavam atrás desse diamante. Mas alguns não conseguiram, estavam muito endurecidos. E a única maneira que a espiritualidade compreendeu para afastá-los, esses 28 espíritos irredutíveis do lar de vocês, foi tendo essa joia roubada. Agora vocês estão livres, livres por causa do culto doméstico. Olha o amor de Deus. O amor de Deus nos surpreende e encontra caminhos que nós não conseguimos identificar. E Emmanuel diz assim: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Amamos. E não é apenas uma questão de nossa visão. João de Brito e André Luiz possuem mensagens que têm o mesmo significado e o mesmo sentido, que nos diz o quanto que nossas expressões de amor, nossas manifestações podem adoecer. E é o próprio Emmanuel, nessa mensagem, se tiveres amor, que diz... Só um instante, por favor. O amor, Emmanuel nos conclama que reconciliemos com a vida, com as leis que regem a nossa existência, pede que nos reconciliemos com os irmãos de experiência que seguem ao nosso lado. E diz que há expressões de amor adoecidas. E Jesus, junto à multidão, ele fala num padrão de amor. Junto aos discípulos, ele faz um outro nível. Estamos na primeira fase, pelo menos a maioria de nós, amar ao próximo como a si mesmo. Então precisamos aprender como nós nos amamos. Porque a questão não é o amor,
Diz João de Brito e André Luiz: o ódio é o amor que se envenena. O ciúme, sentimento esse tão comum e que quantas e quantas pessoas dizem: sou ciumenta sim, e é uma maneira normal. Amor que não tem ciúme não é amor. João de Brito diz que o ciúme é o amor que se dilacera. O amor se dilacera. E André Luiz diz que o ciúme é o amor que se desvaira. São expressões ainda muito imaturas, ignorantes, infantis, como diz aqui Emmanuel, crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça. Estamos no nosso tratamento espiritual. Por isso que ele mesmo nos diz que precisamos nos reatar com a vida. Reatar com a vida. Então o ciúme é o amor que se dilacera, é o amor que se desvaira. A revolta é o amor que se transvia. Quantas vezes ficamos revoltados? Estamos expressando um tipo de amor, mas desvairado. A indiferença é o amor que se esconde. Quantas vezes assumimos essa postura? O amor, que Emmanuel nos destaca, se tiveres amor, ele pede que venhamos a aumentar o nível de bondade dos nossos amores, elevarmos, exercitarmos um novo padrão de amor. Se nos reconhecemos ciumentos, percebemos que é um amor adoecido e ele não pode ser mais justificado por nossos corações. O orgulho, aí André Luiz e João de Brito usam a mesma expressão. O orgulho é o amor que enlouquece. Quantos relâmpagos de loucura temos porque somos orgulhosos. São expressões de amor que pela experiência e pela reencarnação vamos gradativamente elevando o nosso nível de amor. O egoísmo é o amor que se animaliza, porque a gente só retém os interesses, o nosso ego, os nossos interesses, a nossa forma de pensar está na frente e aí esse amor ele fica animalizado. João de Brito diz que é o amor que se concentra em si mesmo. O vício, diz João de Brito no livro Falando a Terra, é o amor que se embrutece. A repetição e a dependência daquele, a gente vai perdendo a nossa leveza e nos embrutecemos. O sensualismo, quantos ou quantas buscam reter os seus parceiros, os seus companheiros ou as suas companheiras por essa via, a do sensualismo. E ele diz que o amor se envenena. A vaidade é o amor que se embriaga. O vaidoso se embriaga com ele mesmo, com a falsa imagem que ele tem dele. A discórdia é o amor que se divide. Quando Emmanuel diz, se tiveres amor, ele está dizendo que precisamos expandir através da fraternidade. O carinho é o amor que se aflora. Então, os simples gestos de carinho que temos,
faz florescer o nosso coração e o coração de quem recebe. Há poucos dias fui agraciada com uma delicadeza, com carinho de uma ex-aluna, Renata, que foi de uma delicadeza, de um gesto para ela simples, mas tão grandioso, com o carinho é o amor que se enflora. É desse amor que Emmanuel nos fala. Mas às vezes podemos pensar assim, mas nesse mundo em que vivemos, que temos um padrão, um tipo de tribulação a viver, todo mundo, todo contexto histórico, toda época tem suas tribulações específicas. Um ato meu de amor, um gesto de carinho, vai fazer diferença? Meus irmãos, é impossível comparar a energia do amor com a energia do mal, a energia do bem com a energia do mal. A energia do mal, ela escurece, ela tira a luz. A energia do amor, ela clareia. Se estivermos num quarto totalmente escuro e acendermos um fósforo, a luz se faz. A sombra vai embora. É esse amor, se tiveres amor, é desse amor que Emmanuel nos fala. O carinho é amor que se enflora, a bondade é o amor que se desenvolve. A dedicação a alguém, a alguma família, aos animais, é o amor que se estende. O trabalho digno, exercendo o nosso trabalho com dignidade, diz-nos João de Brito, é o amor que aprimora. André Luiz diz, vida é o amor na existência. A razão é o amor que pondera. Então, diante de uma discórdia, ao invés de incitarmos a discórdia, usarmos a ponderação, o raciocínio, é uma expressão de amor. A religião é o amor que busca a Deus. A fé é o amor que transcende. A esperança é o amor que sonha. E a esperança é uma âncora. A simpatia é uma expressão de rosto. É o amor que sorri. Há amores e há gestos de amor de grandeza. Há amores que são renúncia. Esse é o amor que se ilumina. Há amores sacrificiais. Esse é o amor que se santifica. Mas o amor é o clima do universo. E podemos, nos simples gestos cotidianos, se tivermos esse amor, o estudo que fazemos, ele diz que é o amor que analisa. A caridade que fazemos é o amor que auxilia. A esperança que espalhamos, que estimulamos, fazemos com que o outro sonhe. Por isso que Emmanuel fala, se tiveres amor, este amor. Como aumentar o nível desse amor? Aumentando o nível de bondade. Aumentando o nível de bondade. De percebermos em tantas almas, como ele aqui diz na mensagem que lemos como preparação,
Há almas que são caluniadoras. Diz ele que são almas invigilantes. Podemos ser caluniadores, porque apesar do alerta do Cristo, orai e vigiai, nem toda hora conseguimos. Então, por vezes também podemos ser. Por isso que ele nos pede que sejamos mais pacientes. Surpreenderás criaturas desprevenidas e que irão fazer maldades. Podemos encontrar pessoas agiotas que emprestam a juros altos e colocam famílias em desesperos. Isso são vítimas de ambição, diz Emmanuel, desregrada. E ele diz que a ignorância, e é esse olhar que ele nos pede, se tivermos amor, e para termos esse amor, precisamos até reconhecermos nossas dificuldades no amor, no amar. Que temos as nossas vaidades, os nossos ciúmes, os nossos egoísmos, os nossos orgulhos. Por isso que ele nos pede e nos conclama a reatarmos a nossa relação com a vida. A alegria de estarmos vivos. Mesmo agora na pandemia, que estamos dentro de nossa casa, numa mesma imagem de uma lagarta no seu casulo para virar borboleta. E mesmo em nossos lares, limitados que estamos, é verdade, mas nesse processo que o céu nos pede para elevarmos o nosso nível de amor, o nosso nível de bondade, o nosso nível de carinho. E encontrarmos meios, caminhos, recursos para elevarmos nesse amor, como um degrau, cônscios dos nossos pecados. Por isso que ele diz que se tivermos amor, reconheceremos a ignorância em toda manifestação. O termo ignorância é, segundo Emmanuel, um dos flagelos da humanidade. A fome e a ignorância. A fome material e a fome espiritual que leva à ignorância. É a ignorância que traz a um nível de amor muito primário, mas que, segundo André Luiz, segundo João de Brito no livro Falando a Terra, são níveis primários de amor, mas são, e que nós nos reconhecemos. Por vezes fomentamos discórdias, por vezes fomentamos ciúmes, por vezes fomentamos ações orgulhosas. Amar ao próximo como a si mesmo é o convite do Cristo. E aí, para evitarmos dores internas, sofrimentos, precisamos elevar o nosso amor a nós mesmos. E essa elevação do amor a nós mesmos se dá em direção ao outro, elevando o nível de bondade, com pequenas ações de amor, com pequenos gestos de amor. A fraternidade é o amor que se expande, a bondade é o amor que se desenvolve, o carinho é o amor que se aflora, a dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora, a experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina, o sacrifício é o amor que se santifica.
O amor é o clima do universo. E André Luiz termina dizendo: tudo é amor. Não deixes de amar nobremente. Então a pergunta que o céu nos faz é como amamos. E aí precisamos elevar o nível de amor, elevar o nível de bondade, com pequenos gestos. Se não estamos ainda preparados para grandes renúncias, que venhamos assumir gestos de carinho, simples, que encantam o outro e que fazem, como diz aqui João de Brito, o carinho, o amor que se enflora, perfuma tudo ao redor. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem, a cada instante para vencer o mal a cada hora. Certas de que não há comparação possível entre a energia gerada pelo amor e a energia gerada pela maldade. Certos, confiantes da abundância da graça na vida humana. E a maior expressão dessa abundância, ou melhor, como diz Paulo, superabundou a graça onde abundava o pecado. Super além do que estava. E a graça, ela não depende de nós. A graça é divina, é do céu. É do céu. Por isso Emmanuel diz: sê tu quem ama. Sê tu quem ama. Um amor que liberta. Um amor que não mais admite o caminho do ciúme, da posse, da sensualização. Um amor que não quer mais admitir a expressão do egoísmo. Por isso que quando na história que iniciamos, a morte chegou para esse homem e perguntou por que ela não deveria levá-lo. E ele parou para pensar: qual o sentido maior da minha vida? Qual o sentido maior da minha vida? Ele chegou à conclusão, com essa abordagem da irmã morte: eu não aprendi ainda a amar, por isso preciso viver mais. Viver mais. E é Emmanuel que diz e nos pede: sê tu quem ame. Ame, elevando o nível de bondade, tecendo esse amor que liberta, um amor livre. E única possibilidade do amor ser livre, florescer, encantar, iluminar, é nós nos aproximarmos do amor maior. É a sintonia com o céu. Sem a sintonia com o céu, nós não estamos ainda, nós não conquistamos o amor como algo instintivo. Como vemos na figura de um Chico Xavier, de uma irmã Dulce, um exemplo máximo do próprio Cristo, esse amor que era natural. Nós precisamos nos predispor a este amor. E para
elevarmos o nível de nossa bondade para esse pedido que Emmanuel nos faz. Sê tu quem ame, mas amar de forma libertadora, precisamos nos aproximar de Deus. É essa sintonia com o céu que vai clarear o nosso íntimo e que vai fazer com que o amor a si mesmo evolua para o outro padrão de amor que Jesus revelou na intimidade com os apóstolos. Amai-vos como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Cristo amou. E aí é o amor que é sacrifício, é o amor que renuncia, é o amor que nos mantém vivos, além desse tempo, além dos nossos entendimentos. E o amor está no livro Boa Nova, por Humberto de Campos. O amor, ele não tem a pressa que o mundo entende. É o ritmo do céu que nos conduz e não a nossa maneira. Vamos atender ao pedido de Emmanuel. Sê tu quem ame, mas um amor sempre num nível acima de nossas tendências, de nossos hábitos, de nossas facilidades. Por isso, criar momentos de bondade, criar situações de carinho, criar. Para isso precisamos nos sintonizar com o céu. É uma questão de sintonia, de busca, de escolha, de predisposição. Precisamos estar predispostos a conquistar esse amor que liberta nossa alma, liberta o outro e liberta o mundo. O amor cobre a multidão de pecados. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Jesus nos abençoe e que aceitemos esse convite de Emmanuel. Sê tu quem ama. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer essas revelações de André Luiz, de João de Brito, que nos faz ver, Senhor, os tantos níveis de amor. E suplicamos, Senhor, por esse tema tão grato às nossas almas, tão urgente neste mundo. Suplicamos que nos dê a força, o discernimento, para que venhamos alargar o nosso entendimento do que seja o amor. Para que tenhamos a coragem, Senhor, de vencer dentro de nós os limites que nos encegueçam, que fazem com que tenhamos as vaidades, o orgulho, o egoísmo. Ajude-nos a termos esses olhos claros para os nossos desafios, para as nossas dificuldades, que venhamos a elevar, Senhor, os nossos amores daqueles que estão próximos, dos nossos familiares, aqueles que encontramos que são desafios, Senhor, que se fazem irmãos, que nos fustigam a transformação e a renovação. Ajuda-nos, Senhor, a essa tarefa tão bela e tão grandiosa que é a tarefa do amor. Ajuda-nos, Senhor, e ampara-nos para que venhamos a buscar a sintonia com o Teu amor, para que tenhamos força, clareza e entendimento
para expressarmos o nosso amor no nosso dia a dia e que possamos ser expressões vivas desse amor. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta tarde. Que assim seja, Senhor.